Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem é empreendedor sabe, para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Bom dia, meus amigos. Hoje é sábado, hoje é dia de bate-papo com o Geraldo Câmara e nós estamos aqui porque o encontro foi marcado por ele. Lá em cima estamos aqui conversando com você. Mas vamos direto ao assunto do programa de hoje, vários assuntos, mas vamos ao primeiro, que é o editorial. Você já está acostumado com esse editorial, que na sexta-feira é publicado no jornal Tribuna Independente, toda sexta-feira, né? E hoje, no sábado, você ouve eu falar sobre ele. Então vamos lá. Brasil quer solução nacional. O título acima foi o mesmo utilizado por este jornalista em 1969 para um artigo denúncia publicado corajosamente, modéstia à parte, na revista Mar, órgão oficial do Clube Naval, e que tinha bastante índice de leitura, e tudo que era ali publicado ficava durante algum tempo circulando nas cabeças pensantes do país e da época. O artigo tratava de uma denúncia que eu fazia, comprovada em todos os sentidos, como não podia deixar de ser, e que mostrava a ocupação da Amazônia ostensivamente pelos americanos naquela região. Dentre elas, que foram muitas, uma mostrava que toda a margem do Rio Negro já estava ocupada, a margem esquerda do Rio Negro já estava ocupada pelos americanos, que compraram e também invadiram terras naquele espaço com o intuito óbvio de por ali se estabelecerem como o fizeram. Outra falava sobre a questão de uma empresa de mineração importantíssima, a Icomi, que sob a fachada de brasileira tinha por trás mais de 51% de capital estrangeiro representado pela empresa americana Bethlehem Steel, e já de há muito explorando nossas riquezas de modo absolutamente aviltante. Lembrando que na época o capital estrangeiro não podia ser maior do que 49%. E por aí em diante, o artigo se desenvolvia e chegava a algo absolutamente diferente, inusitado, por que não dizer cômico. Uma empresa de chatas são embarcações planas que resistem a todos os mares, ficava na Amazônia, aguardando a época de chuvas, quando as margens dos rios se deslocavam e se transformavam em verdadeiras ilhas flutuantes. Aí então, as chatas que eram rebocadoras, levavam essas ilhas até um determinado ponto fora das águas brasileiras. As desmanchavam e levavam o produto bruto para Miami. Lá esse produto bruto, que era constituído de humus puro, era transformado em fertilizantes e vendido, pasmem vocês, para ninguém mais, ninguém menos do que para o Brasil. Evidente que o lucro era uma estupidez e nossas riquezas roubadas colaborando para tal. As denúncias foram recebidas com surpresa por alguns e por outros que não as aceitavam, apesar das provas, porque o governo era militar e o Clube Naval dirigido por um almirante. O resultado disso é que o almirante foi afastado da presidência do clube e este jornalista devidamente demitido. Tempos depois, tudo aquilo foi comprovado, mas ficou o dito pelo não dito, e como não interessava a persistência da mancha negra, as chatas sumiram, a Bethlehem Steel deixou o país, as terras devem continuar de americanos até hoje, e vamos em frente que atrás vem gente. Só lembrando a vocês que eu li isso para vocês e falei de 1969, porque hoje continua essa briga aí agora pelo desmatamento da Amazônia, o que é profundamente triste, né? Profundamente triste. Bem, Kézia Rodrigues é uma advogada especialista em direito público. Tem um livro, inclusive, recente, publicado com outros autores, ela e outros autores, se chama Novo Direito das Licitações e Contratos. Ela também é a diretora técnica da Escola de Contas do Tribunal de Contas. Bom, a
Késia se aprofundou no problema das licitações, que agora tem uma nova lei, ou a remodelação da lei existente, que há muito tempo precisava ser revista. Então, com vocês, Késia Rodrigues. Alô, Késia. Olá, Geraldo e telespectadores do Bate-Papo. A nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021, trouxe mudanças substanciais para o ordenamento jurídico brasileiro. E eu diria que, de maneira geral, a nova lei de licitações ela propõe uma mudança de comportamento, tanto do administrador público e de sua equipe técnica, como do Tribunal de Contas, que é o órgão fiscalizador dessas atividades lá no âmbito externo. Então, essas mudanças, elas requerem uma política de conformidade, o que se tem por duas expressões, compliance e accountability. São expressões que querem dizer que o administrador público precisa agir com integridade, com responsividade, dentro da prática de ética no serviço público. Então, essa dinâmica ela foi lançada no ordenamento jurídico brasileiro pela nova lei de licitações, apesar de não ser novidade, como sendo uma técnica de governança, ela traz uma tentativa de mudança comportamental para o administrador público, que, a partir dessa nova lei, é chamado a ter uma ampliação da sua responsabilidade. E dentro dessa técnica de governança, lá o artigo 169 da nova lei de licitações, ele prevê 3 linhas de defesa. E aí, retiradas as discussões doutrinárias sobre os termos jurídicos cabíveis, as linhas de defesa, elas têm o intuito de analisar cada uma das funções e suas responsabilidades. Então, como primeira linha de defesa, esse dispositivo, ele lança os técnicos de governança. No segundo momento, o assessoramento jurídico. E há quem diga, Geraldo, que os assessores jurídicos receberam um certo protagonismo com a nova lei de licitações. E aí vem um cuidado maior no tocante à preparação para as práticas implementadas pela nova lei de licitações. E no terceiro momento, os órgãos de controle, a terceira linha de defesa. Então perceba que essa mudança que é lançada, voltada para o administrador público, ela tem o intuito de gerar um resultado mais prático, que ele seja realmente operacional, que se busque um resultado, no entanto, sem deixar de atentar para aspectos éticos e para aquela questão de conformidade da atuação com o texto legal. E apesar disso não ser novidade, eu repito, é algo que veio disciplinado na nova lei de licitações de uma forma sistemática, de modo que, dentro dessa ótica da chamada segregação de funções, cada um dos responsáveis, cada um dos atores do processo licitatório, eles são chamados a uma qualificação pessoal, a uma técnica precisa dentro daquele processo licitatório. E aí vem, repito, a necessidade de qualificação, de estudos, de aprimoramento dessa técnica para a devida aplicação normativa. Por outro lado, os tribunais de contas, eles são chamados, eles são invocados pela nova lei com também um teor maior de responsabilidade, na medida em que, lá no seu artigo 147, o legislador preceitua que aquele que for lançar um entendimento sobre uma questão liminar submetida ao Tribunal de Contas, ele já não pode agir de forma abstrata, Geraldo, descomprometida com o contexto processual e com o contexto social em que aquele processo está inserido. Então, o julgador, no sentido amplo, como a gente costuma dizer, o conselheiro do Tribunal de Contas, ele vai precisar analisar, por exemplo, se a suspensão daquele processo licitatório em sede de liminar vai gerar impactos sociais, econômicos, digamos que fechamentos de postos de trabalho, a deterioração ou a perda das fases até então executadas do processo licitatório ou o custo de da realização de uma nova licitação. Então, são fatores que
embora já estivessem no ordenamento jurídico brasileiro, como estes que lançam para o conselheiro do Tribunal de Contas uma responsabilidade para análise das práticas, apesar de não ser algo novo, que é o chamado princípio do consequencialismo, a nova lei de licitações traz consigo esse reforço dessa prática, da preocupação do administrador, do julgador lá do Tribunal de Contas, com a realidade que aquele gestor está vivenciando e que foi lançada nos autos do processo. Então, há uma linha de comprometimento com a realidade. E o princípio do consequencialismo, apesar, repito, de já constar no ordenamento jurídico antes mesmo da nova lei de licitações, ele é reforçado nessa lei para dizer da importância de se observarem os aspectos práticos, porque já não cabem mais decisões de caráter abstrato, o decidir por decidir, para cumprir um número e para cumprir uma etapa processual. Então, eu diria que, para reforçar o entendimento, para reforçar esse pensamento, que, de fato, a nova lei de licitações, Geraldo e telespectadores, ela traz um chamamento de mudança de comportamento, tanto para o gestor público e sua equipe técnica que atua ali na linha de defesa, conforme dito, como para os tribunais de contas. Viram? Principalmente vocês que são fornecedores, que estão à frente de órgãos estaduais e, de um modo geral, municipais também, e que precisam sempre fazer licitações, aprenderam um pouco com a Kézia, né? Obrigado, Kézia. E agora, meu amigo que não pode faltar, olha, quando se fala em vigilância sanitária e, sobretudo, em vigilância aqui e como as coisas devem acontecer, os cuidados que temos que tomar em relação às vacinas, Paulo Bezerra é o mestre. Meu querido Paulo Bezerra, que é o superintendente da vigilância sanitária, é com você. Cumprimentando Geraldo Câmara, eu quero também cumprimentar toda a sua legião de seguidores que assiste esse programa Bate-Papo com esse ícone da imprensa alagoana, que é o Geraldo Câmara. O Geraldo me pediu para que eu discorresse sobre vigilância sanitária na pandemia. Eu ousei aqui trazer as perguntas que mais são feitas a mim como gerente da vigilância do Estado. Então, o pessoal pergunta muito sobre máscaras. A máscara é imprescindível, seja que tipo de máscara for, mas todas elas fornecem uma proteção muito boa a quem está usando. E se o seu interlocutor ou as pessoas da sua convivência ou as pessoas na rua também estão usando máscara, fica muito mais protegido a sociedade inteira. Então, a máscara é um item extraordinário e altamente necessário no controle da nossa pandemia. A segunda pergunta, o pessoal fala sobre a higiene. A higiene é importantíssima, porque como as mãos é muito importante para o ser humano, mas ela também se torna um veículo de contaminação. Então, nós muitas vezes, sem querer, cumprimentamos as pessoas. Muitas vezes a gente pega em coisas que são inadequadas. Então, nada melhor do que você ter junto a você o álcool gel, que não precisa, logicamente, ser desse tamanho, pode ser aquele vidrinho pequeno, para que você, na hora que você achar que houve uma possível contaminação, você passa o álcool gel nas mãos. Outra coisa altamente importante é sempre estar lavando as mãos, e eu aconselho, em casa ou aonde você estiver, o uso do sabão bruto, do sabão que a gente chama sabão de lavadeira, é essencial, porque o sabão ele é altamente eficiente, porque ele contém a soda cáustica, a qual o vírus é muito sensível. Só é que você tem que ter cuidado de lavar as mãos entre os dedos, nas costas das mãos e entre os dedos, nas costas da mão, o polegar que você tem que lavar e a ponta dos dedos
que você vai higienizar as unhas, certo? Então você vê o seguinte, então, depois disso, o que eu recomendo para as pessoas que me perguntam, eu tenho um bar, como é que eu faço para o pessoal quando na entrada do bar? Logicamente você tem que deixar um vidro com álcool gel, um recipiente com álcool gel para higienizar as mãos. E para você fazer uma coisa barata e que pode higienizar, inclusive o piso do teu bar, você coloca um pé dilúvio. O que é um pé dilúvio? É uma bandeja rasa de madeira, aonde você coloca cal virgem, que é muito baratinha. Então, todas as pessoas que vão passando por ali, ela pisa, entendeu? Naquela bandeja chamada pé dilúvio, e aí o cal cola na sola do calçado e vai se espalhando também pelo piso do restaurante. Então você, além de não levar o vírus para o ambiente, você esteriliza todo o ambiente, porque o vírus também é muito sensível ao cal virgem. Então, a terceira pergunta é sobre o isolamento. O isolamento é altamente necessário. Nós temos muitos exemplos no Brasil de cidades que estavam com um índice muito grande de contaminação e apelou para o isolamento, o lockdown. Nem toda hora precisa de lockdown, mas você nota o seguinte, que qualquer tipo de isolamento, depois de determinado tempo, ele reduz a taxa de contaminação. Então, minha gente, vamos dar o crédito a quem faz a ciência. Então, as pessoas devem se isolar o máximo que ela puder, logicamente sem criar uma paranoia. E as pessoas que têm comorbidade, essas devem se cuidar mais, porque como o seu organismo não está em plena atividade com a taxa de defesa do organismo, você precisa ter mais cuidado do que as outras pessoas. A vacinação, essa é a nossa única salvação. A salvação do mundo é a vacinação. Não vamos dar valor às pessoas que negam a ciência, porque toda a evolução da humanidade veio através da ciência, e não é agora que a gente vai fazer diferente. Então, a vacinação é importante. Se você está no seu grupo para ser vacinado, está sendo chamado, não perca a oportunidade, e mais importante ainda, também não perca a segunda dose, porque a imunidade só se completa com a segunda dose, a não ser aquela vacina que faz apenas com uma dose. Agora, os cuidados que nós devemos ter é exatamente esse, tentar evitar estar aonde possa haver um meio de facilidade de contaminação. Então, eu diria, você precisa se afastar das multidões, daquilo que está com muita gente, e você é uma maneira de você se preservar. Então, me perguntaram também as ações da vigilância. Veja só, nós temos orientado todas as visas do interior na hora que eles nos pedem qualquer tipo de orientação. Nós temos feito inspeção nas unidades de postos, nas unidades de saúde de uma maneira geral, para saber se estão cumprindo os protocolos com os doentes e com os trabalhadores da saúde. E o mais é você ter uma alimentação adequada. Para ter uma alimentação adequada, você precisa comprar bons alimentos. Você fazendo isso, você está contribuindo para a sua saúde, para a saúde da sua família e para a saúde da coletividade, que é o nosso objetivo maior. Muito bem, gente, gostaram. O Paulo sempre soma alguma coisa, não é verdade? Isso é muito importante. Então nós vamos até os nossos comerciais, lembrando a vocês que o Sebrae está sempre aí, à disposição e trabalhando muito, 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 muito para fazer com que o empreendedor, principalmente o MEI,
que está sendo altamente incentivado a prosperar, a ter novos negócios, a fazer com que a economia desse estado cresça cada vez mais. Então, como eu digo sempre, Sebrae neles. Sebrae neles. E a nossa queridíssima Bodega do Sertão, domingo eu fui almoçar lá, recebendo a gente com aquela fidalguia formidável e com todo o cuidado em relação à pandemia. Ok? Então, vamos lá, gente. Voltamos já. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Sinceramente, no dia em que eu gravei esse programa, um pouco mais tarde o governador ia fazer e tinha convocado jornalistas para fazer uma comunicação. O número de casos está aumentando, o número de leitos ocupados também, apesar de Alagoas estar sendo... Maceió, por exemplo, é a primeira capital do Nordeste em vacinação. Uma série de coisas que você já sabe, os hospitais todos que nós temos, mas é preciso tomar providências. Então, não sei, mas vocês já devem saber, vamos ficar rejubilados por saber que o governador está sempre atento a tudo isso, não é? Bom, quem vai chegar agora para vocês é a Garagem do Coiote. A Garagem do Coiote não fica fora. Então vocês vão ver, e para fazer trilha, não é só aqueles carros de trilha não. Você sabia que caminhão também faz? Fala, Celcinho. Olá, amigos da Garagem do Coiote. Você pensa que trilha só se faz de Jeep? Só de 4x4 carro? Não, o pessoal da Adventure Truck Brasil mandou uns vídeos para cá provando que não é bem assim. Eles estão fazendo trilha e uns passeios de caminhões que são muito legais. Então, vem comigo, vamos dar uma olhada nos vídeos que eles mandaram?
Então é isso aí. Queria agradecer o pessoal do Adventure Truck Brasil que mandou os vídeos pra gente e tem contribuído pro canal. Vão aparecer mais vezes aqui com certeza. E não esqueçam de dar o joinha aí no vídeo para ajudar o canal, se inscrever. E até quarta-feira que vem com mais um Garagem do Coiote. A gente falou do Sebrae ainda há pouco, não foi? Então, Amanda Pinto do Sebrae vai dar alguns outros esclarecimentos a vocês sobre essa questão tão interessante que é o Sebrae. Amanda Pinto, alô! Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Tudo bom, Geraldo? Meu nome é Amanda Pinto, eu sou analista do Sebrae e estou como gestora do projeto de turismo. Esse setor que sofreu e ainda sofre com algumas consequências da pandemia. Mas estamos trabalhando juntamente com os empresários e as instituições, né, que representam os diversos segmentos do turismo, tais como pousada, hotéis, restaurantes, para trabalhar a gestão, o planejamento dessas empresas, para que quando o turismo voltar fortalecido, todos os empreendimentos estejam preparados para atuar nesse novo momento. O projeto do Sebrae, ele atua com várias ações, como capacitações, oficinas, cursos e consultorias diversas, consultorias individuais, de acordo com as dores, as necessidades de cada cliente. Trabalhamos fortemente com as temáticas de biossegurança, planejamento, finanças, sustentabilidade e planejamento. Essas são as mais pedidas e necessárias para os empreendimentos. Nós trabalhamos também com base no conceito DTI, Destino Turístico Inteligente, né? Que ele se fortalece em cima de alguns pilares, tais como governança. Então, tentamos trabalhar todo o trade turístico para que eles trabalhem unido em prol do seu objetivo. Também trabalhamos a tecnologia e a inovação, né? Imprescindível em qualquer tipo de negócio. A experiência turística, né? O que o visitante vai vivenciar quando ele chegar no seu destino, para vivenciar o que o morador faz, o que tem diferente naquela localidade. E por último, trabalhamos a sustentabilidade e os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Além disso, realizamos eventos tanto gratuitos como pagos, né? Essas consultorias que eu acabei de falar, tem algumas que são gratuitas e algumas que o empresário só paga 30% do valor, certo? Além do apoio ao empresário, nós também trabalhamos com apoio aos municípios, aos destinos, né, dos estados de Alagoas, tanto do sertão, do agreste, do litoral. Então, o Sebrae está sempre à disposição para atender toda a cadeia turística. Então, temos agências do Sebrae no sertão, no agreste, no Baixo São Francisco, para melhor atender os empreendimentos. Caso algum empresário, algum empreendedor queira alguma orientação ou participar do projeto, é só entrar em contato conosco pelos vários canais de atendimento, pelo 0800 570 0800, pelo site do Sebrae, que é www.sebrae.com.br/Alagoas, ou então pode ir presencialmente ao Sebrae, né? Marcar um atendimento individual e nós iremos atender. Com a retomada do turismo e como a gente não pode aglomerar nem tão cedo, né? Está muito em alta o turismo de natureza, o ecoturismo, o turismo de bem-estar. Então, nós também trabalhamos na criação, desenho de alguns roteiros turísticos em algumas cidades do interior que tem esse foco, né, sustentável, principalmente de ecoturismo. Então, vale a pena você que tem algum empreendimento, que tem algum roteiro, circuito que trabalha na sua cidade, em fortalecer esse roteiro, em divulgar, em comercializar, porque vale muito a pena. O turismo ele é de uma macro tendência, né, mundial em crescimento. Então, você tem que trabalhar fortemente esse seu circuito, principalmente de natureza, de bem-estar, relaxamento. Com certeza, você terá sucesso no seu negócio. E conte com o Sebrae, que estamos sempre à disposição. Muito bem, agora eu vou chamar vocês para a Bodega do Sertão,
dizendo que realmente vale a pena. A comida é de primeiríssima qualidade, vale a pena, mas vale a pena mesmo. E não vou nem falar do Sebrae, porque a Amanda foi ótimo. Não é, Amanda? Obrigado, viu, Amanda? Vamos em frente, que atrás vem gente. E vamos para os nossos comerciais e voltamos já. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Que coisa boa, tem um bocado de gente contente por aí, porque apesar do calendário de apresentação do imposto de renda desse ano ter sido aumentado, apesar disso, a restituição não sofreu solução de continuidade de jeito algum. A restituição já começa agora no dia 31. As pessoas já estão fazendo a consulta ao primeiro lote e no dia 31 o imposto de renda de quem tem restituição já vai estar nas suas contas bancárias cadastradas que foram na Receita Federal, não é verdade? E já que estamos falando dessa coisa que vai ajudar aí o pessoal, o 13º também dos aposentados do INSS já começaram a pagar e até o princípio do mês eles pagam a primeira parte do 13º. A segunda parte vai acontecer no próximo ano. Aí fiquem certos. O pessoal está com dinheiro. Agora veja só, em junho está com dinheiro. Mas cadê Cadê o São João? Não vai ter São João? Não sei, acho que não. Vamos apresentar a primeira convidada nossa do terceiro bloco, que é uma educadora, mas olha, uma senhora educadora. Ela tem me mandado assim muita coisa escrita e muita coisa boa. Eu sou um fã dela. Os livros dela são espetaculares sobre educação. Ruth Freitas. Ruth Freitas vai estar conosco e vai falar muito sobre a área dela, que é a educação. Alô, Ruth, vamos lá, gente. Meus cumprimentos a todos os telespectadores do programa Bate-Papo. Eu sou o grande diretor e comunicador Geraldo Câmara, que sempre traz para a nossa sociedade assuntos pertinentes, com conteúdos positivos, em prol de cada vez mais a sociedade se civilize e se contemple como significativa e como identitária desse seu meio ambiente. Geraldo Câmara me pediu, então, para que eu falasse e discorresse sobre os rumos da educação pós-pandemia e que dividisse esse tema em 3 itens, fizesse uma análise, fizesse umas previsões e jogasse umas ideias. Então, vou começar pela análise. Então, como professora de carreira que sou, tendo começado desde a educação infantil e terminado pela Universidade Federal de Alagoas com a disciplina Sociologia, é muito pertinente assim que sempre eu esteja a olhar e a vislumbrar e a enxergar como anda a educação pública do nosso Brasil nesse tempo de pandemia. Então, analisando assim, objetivamente, nós vemos que houve uma grande perda da educação nesse tempo. Já o Banco Mundial nos dizia alguns anos atrás que o Brasil levaria ainda 200 anos
do jeito que ele anda, né, pelo andar da carruagem, para que oferecesse uma educação de qualidade ao povo do Brasil. Mesmo compreendendo que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Mas o que nós observamos é que, segundo dados do Conselho Nacional de Educação, em palestra dada por Dias da Academia Brasileira de Educação, pela senhora Maria Helena, professora da USP, ela nos falou que possivelmente com essa pandemia a nossa educação pública retrocedeu 10 anos. Então nós vamos precisar nos posicionarmos muito mais, exigir muito mais dos governos que gerem ações estratégicas, né, para que essa educação venha se configurar como um bem coletivo e que deve ser ofertado ao povo para que ele adquira a sua civilidade. O que nós vemos atualmente é que o Brasil ocupa as piores colocações de educação pública do planeta. Aqui na América Latina nós somos o pior país com a sua pior educação. Então nós analisamos assim, que apesar das aulas híbridas, que foi uma coisa que foi forçada, né, as aulas online também forçadas, nós observamos que a tecnologia adentrou na educação pela porta da frente. Ela veio assim de uma forma inesperada e exigente, porque a pandemia assim quis. Então a tecnologia que estava tão afastada da nossa educação, né, ela chegou de forma mais ou menos, né, vamos dizer assim, moderada, porque o que ainda nós vemos é que os alunos das escolas periféricas, eles não dispõem de aparelhos para assistir às aulas online. Então, isso tem atrasado demais todos os alunos das comunidades mais carentes, né? Isso tem prejudicado também os professores, que também por terem salários baixos e poucas condições de trabalho nos lares, eles também se viram prejudicados por não terem acesso às tecnologias. Muitos usaram muito e conseguiram realmente transmitir conteúdos fantásticos, juntando a parte presencial com a parte online. Eu já tive a oportunidade de assistir aula com a minha neta, nessa situação, a professora falando e a tecnologia entrando, e fiquei encantada. Realmente foi assim, um avanço muito grande que a tecnologia trouxe para a nossa escola. Aí na questão das previsões, o que a gente prevê? Nós prevemos que a educação vai se tornar muito mais exigente por causa da tecnologia que adentrou para valer, para ficar. Essa educação atual, onde a gente vê que a evasão escolar é muito grande, a evasão escolar das escolas de jovens e adultos, das universidades, do ensino médio, elas vão ser assim muito mais, a educação vai ser muito mais exigente, porque essas pessoas estão muito mais tecnologizadas, vamos assim dizer, adquiriram muitos conteúdos, muitos conhecimentos lá fora e vão trazer o que aprenderam lá fora para dentro da escola. Então, os questionamentos que eles vão fazer aos professores vão ser questionamentos assim, muito tecnológicos, os professores têm que se adequarem a essa nova realidade. Vai ser uma escola muito mais exigente, mas também o povo deve exigir muito mais dessas escolas, que elas realmente cumpram suas finalidades escolares de aprendizagem, e a bússola da educação é a aprendizagem dos alunos. Se não há aprendizagem, não houve ensino. Então é muito importante que as escolas sejam adequadas pelos gestores públicos, né, que construam os prédios adequados. As aulas de tempo integral são importantíssimas. Então, as ideias que nós vamos jogar agora são essas ideias, né, que as escolas realmente elas adquiram uma nova personalidade, uma nova performance, para que os alunos se sintam motivados a irem para a escola alegres, satisfeitos, felizes, porque ali a escola vai lhes proporcionar momentos fantásticos de aprendizagem dos conhecimentos infinitos, e que ali o aluno vai também ter a oportunidade de aprender muita parte da sensibilidade, do compartilhamento, da solidariedade humana, né? Porque Deus fez isso com todos nós. Ele fez com que nós nos enxergássemos mais, e nós enxergamos Deus pelas nossas sensibilidades, pelas nossas emotividades. A escola também tem que trabalhar essas questões, a questão dos valores humanos, as questões do amor à família, ao trabalho, à escola, aos professores, valorização profissional, a merenda escolar, os transportes escolares. Então, tudo isso é muito fantástico. E eu termino aqui falando numa lenda africana que diz assim: para que nós mudemos
podemos uma sociedade, é preciso que toda a aldeia se incorpore nesse propósito. Então, o Brasil precisa mudar sua educação pública. E para que isso venha acontecer, toda a aldeia, todos os brasileiros precisam disso, participar. Entenderam por que eu acho que vocês tinham mesmo que prestar atenção na Ruth? Pois é. Bom, o Tribunal de Contas não para de agir em todos os sentidos. Essa semana foi assinado um termo de cooperação entre o Tribunal de Contas, o Tribunal Regional Eleitoral e o TJ, um termo de cooperação das escolas, a Escola de Contas, a Escola de Magistratura, a Escola Eleitoral e por aí vai. Todas elas fizeram um termo de cooperação para que haja um entrosamento cada vez maior, para que a sociedade brasileira saiba de tudo. Então, vamos ver a assinatura desse convênio. O presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, conselheiro Otávio Lessa, o diretor da Escola de Contas do TCEAL, conselheiro Rodrigo Siqueira, e o conselheiro aposentado José de Melo estiveram na sede do Tribunal de Justiça de Alagoas nesta terça-feira para assinar um termo de cooperação técnica. A parceria, firmada entre a Escola de Contas do TCEAL, a Escola Judiciária Eleitoral do TREAL e a Escola Superior da Magistratura de Alagoas, deve qualificar gestores e servidores para prestar um melhor serviço à sociedade. Estamos aqui a celebrar um termo de cooperação técnica entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e o Tribunal de Contas, a Escola de Contas e também a Escola Superior da Magistratura Estadual. Então, 3 instituições que têm o mesmo objetivo, é fazer uma interlocução para que essas 3 escolas das instituições possam, assim, oferecer uma melhor qualidade de seus serviços à população alagoana. E hoje, assim, enquanto presidente do TRE, para mim é um orgulho muito grande ter participado desse evento e vamos dar execução ao projeto. Eu acho que esse termo de cooperação, ele é um termo que vem contribuir muito para o crescimento e o reforço da própria cidadania, porque a gente precisa ter umas escolas que se comuniquem, que trabalhem juntos para poder a gente ofertar melhores qualificações e capacitações e cursos para os nossos servidores. Isso vai refletir realmente na prestação de um serviço mais qualificado, mais eficiente, mais eficaz, e no fundo quem vai ganhar com isso é a população que usa esses serviços. Atualmente a gente tem um foco de qualificação para os servidores que trabalham no âmbito da justiça, e com esse termo de cooperação a gente quer ampliar muito esse âmbito de atuação das escolas, seja a escola judiciária, seja a escola da magistratura e agora com a escola do Tribunal de Contas, para poder esses servidores melhor qualificados prestem um serviço mais eficiente, um serviço mais capacitado para que a população receba, que consuma esses serviços, fiquem mais satisfeitos e tenham um serviço mais eficiente à sua disposição. Eu fiquei muito entusiasmado com a assinatura desse termo, porque envolve 3 instituições de ensino e todas estão voltadas exatamente voltado a olhar para o cidadão, para a comunidade, democratizar essas informações, né, preparando os seus agentes públicos para bem servir a sociedade. E num plano mais amplo, essa questão falou, se assinou a questão do ser historiador, toda instituição tem uma história, né? E não é diferente com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas, com o TRE, e essa história ela precisa ser contada de alguma forma, em algum momento, e é o que nós também estamos tentando fazer, não apenas formar os servidores para bem servir, para melhor servir, mas também agregar essas informações em ambientes museológicos, os memoriais que a gente tem criado, a exemplo do que foi recentemente inaugurado aqui no Tribunal de Justiça e em outros tribunais também. Então o propósito é esse, fiquei muito contente e vou ser um colaborador de todas as 3 escolas. Para o presidente Otávio Lessa e para o conselheiro Rodrigo Siqueira, a realização de mais essa parceria reafirma o compromisso do Tribunal de Contas de Alagoas e das demais instituições com os cidadãos alagoanos. Nossa intenção é ampliar as nossas ferramentas, né? Ampliar nosso campo de atuação,
levar cada vez mais treinamento, aprimoramento, capacitação para os servidores de um modo geral, e também fazer esse encontro, essa aproximação entre as instituições, que nós vislumbramos como muito importante para que o diálogo e as discussões elas sejam cada vez mais plurais, né? Compreendendo as dificuldades que cada um tem na condução da administração pública em específico. Eu acho que essa integração que nós estamos, cada dia que passa, aumentando, e agora com a Escola de Magistratura do Tribunal de Justiça, a Escola do TRE de Alagoas, e a gente aos poucos ia aumentando. A gente vai ter com a escola, nós já temos com a Escola de Governo. A proposta e o entendimento nosso é quanto mais a gente agregar os poderes e os órgãos, a gente vai passar para a sociedade as informações necessárias para que elas possam entender o serviço individual de cada um, e mais ainda, passar ensinamento, treinamento, e que nós precisamos cada dia mais disso aí. Então esses convênios vai dar essa possibilidade, essa união com relação às escolas, e com certeza nós vamos ter uma sociedade mais bem informada, uma sociedade mais bem treinada com relação aos servidores, e esse entendimento ele já vem, todas a acolhida que o Tribunal de Justiça, TRE, está dando para a Escola de Contas é fantástico. Então eu vim aqui para agradecer o presidente do TRE, Dr. Otávio Prachete, Dr. Hélio, que vem acompanhando, é o diretor da escola do TRE, né? E só tenho a agradecer a todos, e se Deus quiser a gente vai cada dia mais fortalecer esse segmento que a gente precisa tanto. Ele hoje está aí, tá danado. Olha, eu queria dizer a vocês que o Alan tá com uma menininha de 6 meses, linda, 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 linda. Alan, é isso aí, ó. No decorrer da vida, e lá vem Alan, paizão, com a menina. Nos próximos programas eu vou mostrar a foto da sua filha, você vai ver. Você vai ver. Não vou não. João Marcelo, bota a foto da filha de Alan aí. Faça isso, por favor, agora, ok? Não é linda? É demais. Alan, canta pra nós. Oi, Geraldo. Tudo bom, querido? Para mim é sempre um grande prazer participar do seu programa há tantos anos, e eu sempre comento isso, mas jamais deixarei de comentar, porque realmente você é uma das figuras que, além de atender a todos, quando eu digo a todos, é a todos de verdade, em todos os assuntos no seu programa, você passeia por política, por polêmicas, por coisas bacanas e, claro, obviamente, pela cultura, de uma forma geral. E falando de cultura, você está sempre me convidando para eu poder mostrar um pouco, né, do meu trabalho, da minha arte, há tantos anos, dando essa força para mim e para outros colegas de trabalho, né, que trabalham com música e teatro e eventos, né, tem acompanhado o seu programa. E isso me deixa muito feliz, né, no sentido de que a gente está passando um momento muito chato, pouco tempo para a gente poder mostrar o nosso trabalho, pouco tempo para a gente poder falar um pouco das nossas criações, ou quem está criando, ou quem não está produzindo, né, num momento difícil como esse. Mas uma das pessoas que me inspira a produzir e pensar algumas coisas é você, tanto tempo fazendo um programa bacana e tanto tempo levando entrevistados e convidados muito especiais, com assuntos muito, muito interessantes e polêmicos às vezes, mas você sabe conduzir de uma forma como ninguém. Bom, rasgando a sua seda, logo após rasgar a sua seda, eu vou rasgar um pouco a minha seda aqui. Hoje eu vou fazer uma canção para vocês, que é do alagoano Djavan. É uma música que eu gosto muito, e é um samba, uma coisa leve, né, pra gente poder só dar uma relaxada musicalmente falando. É uma música chamada Cerrado, onde ele comenta sobre algumas coisas simples da vida, e ela é uma música leve, como eu já tinha dito. Então, vamos de Djavan.
novato, eu vou voltar pro meu cercado. Por ali ficou quem temperou o meu amor em ser meu e essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Se o Senhor me for louvar, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor e ser meu em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Se eu pedir a Deus pelo meu prazer, não for pecado, vou rezar pra quando eu voltar a rever todas as brincadeiras do passado. Proteja meu cerrado em dia feriado, vivo cordão azul em casa, eu sei. Serei feliz de novo, meu povo, deixa eu chorar com você. Serei feliz, feliz de novo, meu povo. Muito bem. Vocês sabiam que o aumento de bebidas, de consumo de bebidas em casa está quase que assustador? Claro, pô. O delivery de bebidas cresceu. As pessoas saem, mas nem tanto. As aglomerações não podem acontecer na rua. Então bebe em casa. Bebe em casa e está acontecendo, e é isso mesmo, pois é. Tanto que a disputa está tão grande lá fora que os revendedores de bebida, inclusive os supermercados, estão fazendo promoções e está baixando o custo. É isso aí. Bom, eu quero agradecer profundamente a vocês por mais essa audiência, por mais esse dia aqui no nosso bate-papo com Geraldo Câmara. Dizer que, se Deus quiser, ele mandou dizer que quer, no próximo sábado nós estaremos juntos com mais um para vocês, e que será o de número 55, que nós já estamos no 54 de casa. E ano que vem, comemorando 30 anos. Até lá, gente. Obrigado. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem é empreendedor sabe, para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.